Meninas, meninos, saudações! Vamos dar continuidade com os nossos estudos da América Latina. Agora nós vamos avançar pela integração latino-americana, nós vamos nos concentrar especificamente em uma instância de integração muito importante, de alto valor econômico, comercial e político, também geopolítico na América Latina, que é o Mercosul. Para nós entendermos a formação do Mercosul, nós precisamos voltar um pouco no tempo. Mercosul, condições de criação e fatores de criação. Fim das ditaduras militares e Acordo Itaipu-Corpus. Durante as ditaduras militares era muito difícil a manutenção, a concretização da integração sul-americana, porque as duas maiores potências sul-americanas, Brasil e Argentina, desenvolviam desde a década de 1950 um padrão de rivalidade na América do Sul, de tensão política na América do Sul, buscando então uma lógica de competitividade e não de associação. E isso se manifestava mais claramente durante o período das ditaduras militares nos dois países, nos anos 1960, nos anos 1970 e 80, na Argentina e no Brasil. Mas, com o fim das ditaduras militares, existe a possibilidade de outras forças políticas e econômicas de cada um desses países ascenderem ao poder. Forças ligadas à burguesia, que não enxergam na outra sociedade um adversário junto ao qual se vem a competir, enxerga ao contrário um mercado consumidor potencial, uma fonte de investimentos, tudo isso subexplorado até então. Então, com o fim das ditaduras militares, há margem para a aproximação entre esses dois países, viabilizando eventualmente a formação do Mercosul. Na verdade, ainda dentro das ditaduras militares do Brasil e da Argentina, o pior momento das relações diplomáticas recentes desses dois países se estabeleceu e também marcando um ponto de inflexão. Trata-se da criação da hidrelétrica de Itaipu pelo Brasil, um projeto binacional entre Brasil e Paraguai, sob contestação da Argentina. A contestação da Argentina era uma contestação com uma base sólida, afinal de contas, a hidrelétrica estava sendo constituída no Rio Paraná, que vai formar o Rio da Prata, que vai para o território da Argentina. A grande acumulação de água na barragem de Itaipu poderia indispor a água, dificultar o uso econômico da água no território da Argentina, e daí a pressão argentina, que era de fato uma pressão legítima. A pressão da Argentina não resultou em impedimento da criação da hidrelétrica de Itaipu, mas resultou em um acordo Itaipu-Corpus, que eventualmente viabilizou a agregação de outros países sul-americanos em um acordo de uso partilhado das águas da Bacia do Prata. E, portanto, pela primeira vez nós temos uma tendência de aproximação da diplomacia entre os dois países, viabilizando determinadas instituições comuns de confiabilidade de parte a parte. E, portanto, ainda no finalzinho das ditaduras militares do Brasil e da Argentina, nós temos essa tendência de maior aproximação que, ao final das ditaduras, vão se concretizar efetivamente. Além dessas condições de criação, fatores. Tendência mundial. A ideia de formação de mercados supranacionais, de regras comuns com facilitação do trânsito de mercadorias, serviços e investimentos entre países já era uma realidade mundial na década de 1970 e 1980, na forma da Comunidade Econômica Europeia, e daí a iniciativa dos países sul-americanos de também viabilizar um processo de integração que é facilitado pela eliminação da ALAUC e criação em seu lugar da ALAD. A ALAUC, a Associação Latino-Americana de Livre Comércio. Ela foi criada com vistas a viabilizar para a América Latina aquilo que já era uma realidade para o continente europeu, para a Europa Ocidental, a Comunidade Econômica Europeia do pós-guerra. A ideia da ALAUC era acelerar esse processo de integração na América Latina através de um dispositivo, qual seja a de estabelecimento comum e imediato para todos os países da América Latina de qualquer processo de integração estabelecido entre qualquer um dos países membros.
Na prática, entretanto, essa ideia que buscava acelerar a integração comercial latino-americana começou a atrapalhar, emperrar a integração, porque para ela ser validada, há necessidade de unanimidade na integração, na implementação de formas de integração entre os países latino-americanos. Como são economias muito diversificadas, muito diferentes umas das outras, então o processo de integração não poderia vir a ser homogêneo ao mesmo tempo entre todas as regiões. Essa medida da ALAUC, que objetivava acelerar o processo de integração, na prática emperrava este processo. A ALAUC foi extinta e na década de 1980, no seu lugar, foi criada a ALAD, Associação Latino-Americana de Desenvolvimento e Integração. A ALAD não pretende ser uma zona de livre comércio ou qualquer coisa do tipo. A ALAD é, diferentemente, um instrumento, um fórum, um ambiente de debates para a integração regional. É neste ambiente da ALAD que 4 países, na verdade primeiramente 2, eventualmente agregados por mais 2, primeiramente Brasil e Argentina, e eventualmente também Paraguai e Uruguai, se uniram com vistas à formação de um bloco econômico-comercial, a formação do Mercosul. Mercosul etapas, década de 1980, Declaração de Iguaçu, vejam 1985, já depois do final das ditaduras militares dos dois países, como eu tinha adiantado para vocês no slide anterior. Nós temos o presidente Raul Alfonsín da Argentina, o presidente José Sarney do Brasil, já dentro do ambiente de governos civis, assinando a declaração com vistas à criação de uma zona de livre comércio entre os dois países. Nos anos 90 e em 1991, não apenas Argentina e Brasil, mas também Paraguai e Uruguai assinam o Tratado de Assunção, que cria uma zona de livre comércio, isto é, a liberdade entre os países para a transação de bens e serviços sem impedimentos burocráticos, sem impedimentos tarifários impostos entre estes países participantes. É formado então um bloco comercial que nós caracterizaríamos como zona de livre comércio. Em 1994, no Protocolo de Ouro Preto, é feita a institucionalização do bloco, isto é, são criadas as instâncias de decisão, as instâncias de resolução de conflitos do bloco. E ainda uma coisa muito importante, o bloco de Zona de Livre Comércio torna-se uma união aduaneira através da criação da TEC, Tarifa Externa Comum. Através deste dispositivo, o padrão de comércio externo de todos os 4 países participantes ficou unificado, fazendo com que o bloco, que era mera zona de livre comércio, dê um passo a mais no processo de integração, se torne uma união aduaneira. O Mercosul, entretanto, é dotado de graves assimetrias, desigualdades, que nós podemos ver, grosso modo, através desse gráfico. O gráfico mostra a distribuição do PIB no Mercosul entre os 4 países fundadores, membros plenos, e também a Venezuela, hoje membro pleno, mas em condição de suspensão, porém já como membro pleno. Então, vejamos, aqui nós temos o PIB brasileiro, bem destacado, o PIB da Argentina, também com certo destaque, da Venezuela, e os 2 menores PIBs do Uruguai e do Paraguai. Trata-se de PIB, mas nós sabemos que não é apenas a produção de riquezas de cada um desses países. Nós sabemos que as economias do Brasil e da Argentina, principalmente do Brasil, mas também da Argentina, são economias urbano-industriais complexas. E as economias do Uruguai e do Paraguai, pensando nos membros fundadores, não são economias de alta complexidade, são economias baseadas nas exportações de produtos primários e, portanto, há graves assimetrias dentro do bloco. Isto é um problema. Para que a integração regional possa acontecer, é necessário que haja condições de relativa homogeneidade, de competitividade entre os países participantes, para que aconteça como aconteceu com o Mercosul, a evolução de mera zona de livre comércio para a união aduaneira ou eventualmente para outras formas mais avantajadas de integração, é necessário então este padrão de competitividade mais ou menos comum. Como então viabilizar isto?
através do FOSEM. FOSEM é o Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul. É uma espécie de vasos comunicantes de recursos financeiros e investimentos estruturais, desde as maiores e mais competitivas economias, Brasil e Argentina, para as menores, menos competitivas economias, Uruguai e Paraguai. E como funciona este fundo? Todos os 4 membros fundadores, que são participantes do FOSEM, pagam, suas cotas dentro do FOSEM. Do total de cotas do FOSEM, quem mais paga é o Brasil, a maior economia, 70%. Seguido da Argentina, 27%. O Uruguai tem o compromisso de 2% das cotas de recursos a serem colocados no FOSEM e o Paraguai coloca apenas 1% do total de recursos no FOSEM. Colocados esses recursos, o país tem direito a pegar recursos do FOSEM. Não é um empréstimo, ele tem direito a esses recursos. É um recurso que vai do FOSEM e não precisa ser devolvido porque o país já pagou a sua cota. Quando o Brasil paga 70% do FOSEM, ele tem direito a 10% dos recursos do FOSEM em investimentos no território nacional. Quando a Argentina paga 27%, ela tem também direito a apenas 10%. O Uruguai paga 2% e pode retirar 32% dos recursos do FOSEM. O Paraguai paga 1% e tira quase a metade. Como está colocado aqui, parece uma injustiça, mais ainda, quem sabe, uma tolice da parte do Brasil que dá tanto e obtém tão pouco. Mas, primeiro, o FOSEM existe para viabilizar o processo de integração, reduzindo as assimetrias regionais. Se o Brasil quer um Mercosul, então ele precisa contribuir, ele é o que mais precisa contribuir para a redução dessas assimetrias. Mas esta é apenas uma ideia, a ideia de integração, a ideia de que o Brasil teria que contribuir mais e assim sucessivamente. Como o Brasil poderia se beneficiar então desse FOSEM? Ora, muito simples, e ele realmente se beneficia. Na verdade, todo e qualquer processo de integração regional gera benefícios potenciais maiores para as maiores e mais complexas economias do processo, nesse caso a Argentina e ainda mais o Brasil. Vejamos, o Brasil coloca muitos recursos no FOSEM. O Paraguai utilizou estes recursos na década de 2000, agora na primeira década do século XXI, principalmente para projetos de engenharia, para projetos energéticos, construção de casas e projetos de produção e distribuição de energia, principalmente no norte do Paraguai. Agora, uma pergunta: quais são as empresas que serão contratadas para o fornecimento dessas atividades no território paraguaio? Será que são indústrias brasileiras? Será que são empreiteiras brasileiras? Sim. Desta forma, então, o dinheiro sai do Brasil, vai ao Paraguai para a contratação de empresas, por exemplo, brasileiras. Primeiro benefício para o Brasil. Agora vejam, acabei de dizer a vocês que o Paraguai utilizou esses recursos para a produção de energia, para a distribuição de energia no seu território. Agora nós temos, então, imóveis com famílias habitando os imóveis que são dotados de energia elétrica. Essas famílias podem comprar geladeira, fogão, televisores. De quem essas famílias vão comprar esses eletrodomésticos? O Brasil é o principal fornecedor no Mercosul da chamada linha branca, produtos de eletrodomésticos, fogões e geladeiras. O Brasil tem a Zona Franca de Manaus, que é um polo produtor de eletrônicos como televisivos para a América do Sul. De modo que, através desses recursos, novos mercados consumidores foram abertos. Então, uma crítica imediata e tola, imbecil, é de que o Brasil dá muito e recebe pouco através do FOSEM. Não, o Brasil dá sim para o FOSEM, mas ele se beneficia. Cuidado, entretanto, não é aquela ideia de fundo imperialista. Então, o Brasil está dando esses recursos para ele dominar, para ele exercer controle. Não. É um jogo efetivo de ganha-ganha.
Porque o Paraguai obtém esses recursos não são empréstimos, esses recursos são recursos que apenas vão de investimentos para o Paraguai para viabilizar essas obras infraestruturais. Então é sim um ganho para a economia do Paraguai, é um ganho para a sociedade paraguaia, mas é um ganho também para a economia, para a sociedade brasileira. E dentro deste contexto no qual nós nos encontramos hoje, de tolices ideológicas, qualquer coisa que envolva o Estado é alcunhado de não sei nem o que. E nesse caso, vejam, o FOSEM, ele sim é um instrumento de intervenção, eu diria mais do que estatal, interestatal, porque são acordos entre estados em processo de integração econômica comercial. Agora, nesse caso do FOSEM, nós estamos percebendo que ele funciona como uma espécie de desbravador ao capitalismo. O capitalismo não conseguiria atuar tão fortemente em determinadas regiões, por exemplo, do Paraguai, devido à carência de recursos, devido às carências infraestruturais. Agora, as infraestruturas foram criadas através dos recursos do FOSEM. Com essas infraestruturas, é possível a comercialização de bens e serviços que antes não podiam ser comercializados. Portanto, o FOSEM se caracteriza como um instrumento, sim, de planejamento regional, interestatal e que tem uma relação direta com as necessidades do capital em um jogo ganha-ganha entre os participantes, ganha quem faz a doação, Brasil e Argentina, ganha quem recebe esta doação, Uruguai e Paraguai. O Mercosul é bastante importante no que diz respeito a uma série de fatores comerciais e geopolíticos para a América do Sul. Vejam, circulação regional de mercadorias. Na década de 1950, as duas maiores economias da América do Sul, Brasil e Argentina, não tinham um e outro a condição de um dos 50 maiores parceiros comerciais. Nem a Argentina do Brasil, nem o Brasil da Argentina. Era realmente uma posição muito vergonhosa para as duas maiores economias da região e fronteiriças. Hoje, a Argentina se coloca na terceira posição entre países individuais de comércio externo com o Brasil. É uma posição muito mais adequada, tendo em vista as maiores economias sul-americanas, economias que são fronteiriças. Então, aumentou significativamente o comércio regional de mercadorias através do Mercosul. Primeiro benefício, circulação de mercadorias. Inserção no cenário globalizado. E por que essa inserção? Qualquer investidor externo que venha a se inserir, então, por exemplo, no Brasil, não vai se inserir apenas para acessar o mercado consumidor brasileiro. O Brasil está em integração comercial com outros 3, 4 países da América do Sul e, portanto, a instalação de indústrias em cada um desses países acessa os demais países participantes do Mercosul. É um recurso, portanto, de atração de investimento externo direto para a região. Redução de influência de crises externas. Se houve aumento da circulação regional de mercadorias, então o Brasil conseguiu pluralizar os seus parceiros comerciais, abrir novos parceiros comerciais, o que é sempre muito bem-vindo, tendo em vista que crises econômicas, políticas em parceiros tradicionais podem não então afetar agora tão gravemente o nosso comércio externo, tendo em vista a pluralização de parceiros, inclusive com os países do Mercosul. Se esses são benefícios de ordem principalmente econômica, benefícios comerciais, mas também temos benefícios geopolíticos, porque a partir da criação do Mercosul, os países do Mercosul, e em especial como União Aduaneira, passam a atuar econômica, comercialmente e mesmo politicamente no cenário internacional em conjunto, em uníssono. Então não é mais um país semiperiférico como o Brasil atuando com as grandes potências mundiais. São 4 países da região. É a voz do Brasil somada com a voz do Paraguai, do Uruguai, da Venezuela e da Argentina, se afirmando mais facilmente no cenário econômico, comercial e político internacional. Trata-se, portanto, de uma vantagem, de um reforço geopolítico regional, que não acontece apenas no Mercosul, não é uma coisa apenas
de Mercosul. É uma coisa inerente a qualquer processo de integração regional. Quando a Comunidade Econômica Europeia começou a se constituir depois da Segunda Guerra Mundial, entre outras vantagens, esta que eu acabei de citar para vocês do Mercosul. Então, esses países que se mostravam mais frágeis no cenário de Guerra Fria comparativamente ao contexto anterior à Segunda Guerra Mundial, em conjunto, têm uma melhor capacidade de projeção internacional. Da mesma forma, entram então os países do Mercosul com vantagens econômicas, vantagens comerciais e políticas internacionais. Tendo em vista essas vantagens, e em especial as vantagens políticas e geopolíticas, há pressões internacionais contra a própria manutenção, o fortalecimento do Mercosul. Como nós vimos nestes mapas da apostila, na nossa aula introdutória de América Latina, nós encontramos aqui para os anos 2000 uma América Latina que buscava uma autonomia política internacional cada vez maior e, portanto, entre outros, acabava contribuindo para reforçar essas políticas econômicas de integração regional. Mas, com o advento de um alinhamento, em especial do Brasil, umbilical com os Estados Unidos, a partir do final dos anos 2010, essas políticas de integração regional começam a enfraquecer, inclusive o próprio Mercosul, que está em compasso de espera nos últimos meses, nos últimos ano e meio, tendo em vista essa tendência de ligação de política externa sul-norte do Brasil e de outros países da região. Tudo bem? Era isso que eu tinha para passar para vocês acerca de integração regional Mercosul. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, me acesse por favor através das redes sociais. Abraço a todos e boa sorte.